casa também. Queridos, olha o nome do tema dessa manhã que Deus separou para nós. Eu tenho o hábito, né, antes de dormir, pegar o tema do dia seguinte e ali meditar, poder ter um tempinho a mais para poder me dedicar a isso. Só que ontem eu cheguei muito tarde em casa e eu não consegui fazer isso de tão cansado que eu tava. E aí eu fui descansar, só que nisso já era mais de 1h da manhã. E eis aqui, firme e forte, bora lá. Então, o nome do tema, né, queridos, é Momentos Difíceis. E como Deus tem falado conosco sobre momentos difíceis, né? Ontem mesmo nós tivemos um culto que abordou em relação aos momentos difíceis da nossa vida, né? O quão é importante nós estarmos alinhados a Deus, nós estarmos com o nosso coração em Deus, para que assim como a palavra diz, para aquilo que Jesus diz em sua palavra se cumpra em nós, né? Jesus ele falou: aquele que tem sede, vem a mim e beba dessa água da vida, né? E que também a todo aquele que cresce fluiriam rios de águas vivas do nosso interior. Porém, na nossa caminhada, né? O mundo aí fora, a sua cultura, ela tem lançado entulhos, né, em nós que somos esses poços, né, dessas águas vivas, porque Jesus ele está falando que do nosso interior fluirão os rios de águas vivas, e o rio de água viva é o Espírito Santo, é a manifestação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E o que geralmente também tem lançado entulhos nas nossas vidas são os momentos difíceis, que é exatamente o tema de hoje, né? Em continuação, digamos assim, a uma sequência de palavras que Deus tem liberado sobre nós lá na igreja de Biritiba. Bom, queridos, a referência do tema de hoje, né, está lá em 1º livro de Reis, capítulo 19. Abre sua Bíblia lá, né? Você que está com a sua Bíblia aí. 1º Reis, capítulo 19, verso do 1 ao 8. 1º Reis está lá depois de 2º Samuel, certo? Antes de 2º Reis e de 1º Crônicas. Greg, por que algumas pessoas falam 1º Reis e 1ª Coríntios? Qual a diferença entre um e outro? Eu creio que alguns de vocês já saibam, mas para quem não sabe, né? Fala-se 1ª Coríntios, por exemplo, porque Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Efésios. E por que fala 1º Reis? Não é uma primeira carta aos reis, sobre os reis? Não, é porque é o primeiro livro de reis. Primeiro livro de crônicas. Então fica aí um pouquinho de ensino em relação à palavra de Deus aí que é importante a gente saber. Porque às vezes a gente acha que as pessoas não ligam para essas coisas, mas liga sim. Você tá lá pregando, você fala, abre sua Bíblia em 1ª Reis. Aí o cara que tá ali te vendo pregar fala, ixi, ele não sabe, é primeiro. Mas enfim, queridos, só estou fazendo uma horinha aqui que agora está começando a chegar as pessoas, sejam bem-vindas, fiquem até o final, tem um recado importante para dar para você no final dessa live, tá? E aí você vai me ajudar também a divulgar isso. 1º Reis, capítulo 19, verso 1, você que chegou agora, abre lá, é a referência do tema de hoje, que é o seguinte, momentos difíceis. 1º Reis, nós vemos a história do profeta Elias indo até o Monte Horebe. E acontece assim. Acabe, que era rei de Israel, né? Ele fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida
como você fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e foi para salvar a sua vida e chegou a Berseba. Lembra que a gente falou de Berseba ontem no culto? Olha aí. Que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, o seu servo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Opa, desculpa, queridos, vamos de novo no versículo 4. Estou com sono ainda. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, Elias, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E levantou-se, pois comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até aí, queridos. Até aí. Bom dia, Mateus. Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, então nós vemos aqui a história do profeta Elias, né? O rei Acabe, ele contou para sua esposa Jezabel, né, o que ele havia feito ali um capítulo antes, que foi a morte dos profetas de Baal. Israel estava corrompida numa idolatria a outros deuses, dividindo o seu coração com Deus, entre deuses. Na verdade, não estava nem dividindo nada, eles tinham abandonado o Deus Criador, e eles estavam ali prestando culto ao Deus Baal. Deus. E aí, né, Elias, tomado de unção, de poder, de ousadia, ele convocou todo Israel ali, todos os profetas de Baal, e ele fez aquele, para quem não conhece a história, depois medita lá em 1 Reis 18, ele foi lá e ele começou a desafiar os profetas de Baal, né? Cara, peça para o seu Deus, não chovia naquele tempo, ficou um tempo sem chover, e ele falou: peça para o seu Deus Baal mandar a chuva do céu, e eu pedirei ao meu Deus, e vamos ver qual que vai responder. Esse será Deus verdadeiro. Então a Bíblia fala que os profetas de Baal começaram a rasgar o seu corpo, gritavam, clamavam, dançavam, e nada do Deus Baal derramar água do céu. Até que Elias, cheio da unção, cheio do poder do Espírito, ele faz ali um ato profético, ele faz coloca ali lenhas, faz em torno assim uma canaleta, vamos dizer assim, pede para que as pessoas tragam água para que ele enche aquela canaleta. Então isso significa ainda mais ousadia, porque, queridos, aquele tempo era época de seca. Então ele me pede para colocar ali muita água naquele espaço. Pensa na ousadia que era isso. A mesma coisa que você não ter comida na sua casa e você vai pegar o seu último prato de comida ali e você vai jogar fora. Então Elias fez isso, clamou ao Senhor, falou: Deus, mostra para esse povo que há Deus em Israel. E Deus jogou fogo do céu, fez cair fogo do céu, manifestou a tua glória, manifestou o teu poder. O povo ficou animado novamente, falou: cara, o que a gente está fazendo? A gente está adorando outros deuses, só que o Deus verdadeiro é o Deus todo criador. Até arrepia. E aí, naquele momento, Elias, tomado pelo poder, ele foi e matou todos os profetas de Baal. Só que Acabe, manezão, rei Acabe, bananão, ele era submisso à sua esposa, e a sua esposa era devota desse Deus Baal, e falou: que os deuses façam comigo
como eles quiserem, se até amanhã, nesse horário, eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas de Baal. Então Elias, ele acabou de sair ali de um cenário de poder, de glória de Deus, e quando ele ouviu um decreto, Jezabel vai me matar, ele fugiu, tomado pelo medo, ele foi para o deserto. Ele chegou ao ponto de um lugar ali, clamar a sua morte a Deus, falou: Senhor, me leva embora. Me leva embora. E o anjo veio, tocou, acordou Elias ali e falou: cara, bebe e come. E ele teve uma provisão. E engraçado que foi lá em Berseba. Eu não tinha visto isso até agora há pouco, antes de começar. Lugar onde a palavra de Deus foi pregada ontem no culto. Né? Quem assistiu esse culto assiste, porque ontem foi também um divisor de águas. Então, você que chegou aqui agora, fica até o final, tá? Como eu disse, eu preciso dar um recado para você no final. E também você que chegou agora, o tema desse pão diário de hoje são momentos difíceis que a gente vai passar, que a gente possa estar passando, que a gente já passou, venceu e Deus nos preparou para outros momentos que virão. E ele começa falando sobre a história de um rapaz chamado o Charles White. Vou colocar White porque eu não consigo pronunciar o restante do nome dele. Ele foi ele foi conhecido como o herói dos heróis. Ele foi líder de um chamado Batalhão Perdido da Primeira Guerra Mundial. Ele foi condecorado com medalha de honra por bravura quando a sua unidade ficou presa atrás da linha inimiga. Então, esse Charles, ele foi aí condecorado com uma medalha de honra porque eles sobreviveram em um lugar totalmente perigoso ali atrás da linha, né, de guerra. E quando o monumento, né, conhecido lá como Túmulo do Soldado Desconhecido, ele foi inaugurado, Charles foi escolhido para ser um dos carregadores do primeiro caixão, do primeiro corpo a ser enterrado aí nesse lugar, nesse cemitério. Então o cara, ele era condecorado, o cara era reconhecido por sua bravura, né? Só que 2 semanas depois disso, né, dele ser convidado para participar desse ato, né, de honra, ele acredita-se que ele tirou a própria vida ao se jogar de um navio num cruzeiro. E, queridos, como Elias aqui que nós acabamos de ler essa história em 1 Reis 19, Charles, ele era muito forte em público. Ele tinha uma ousadia muito grande em público, mas quando ele estava só, ele foi tomado pelo desespero. E, queridos, as pessoas hoje frequentemente enfrentam situações maiores do que elas podem suportar. E às vezes o desespero que nós nos encontramos nessa situação, ele é temporário. Ele é temporário. Porque ele é causado talvez por cansaço. Como no caso de Elias, ele tinha participado de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, né? E esse Charles, ele tinha conquistado uma grande vitória nas linhas inimigas na guerra. E ele temeu por sua vida e correu para o deserto, Elias, né? Mas normalmente é mais do que um desespero temporário, né? Por isso é necessário a gente falar sim, ainda mais nos dias de hoje, é necessário a gente falar abertamente sobre depressão, né? Falar aberta e compassivamente, porque, como vocês já devem ter ouvido, é a doença do século. Muitas pessoas, o número de pessoas que são afligidas, né, por essa doença é muito grande. É muito comum hoje se ver em relação às pessoas depressão, ansiedade, né? E só que, queridos, além dos tratamentos que nós como igreja, sim, nós recomendamos as pessoas a buscarem ajuda médica para isso. Porque às vezes é uma disfunção, às vezes é uma falta de algo no nosso corpo, é fisiológico, né? Só que, além disso, queridos, existe um outro ponto espiritual, porque Deus, ele nos oferece a sua presença nos momentos mais escuros da nossa vida.
o que nos capacita e, por sua vez, a sermos a presença dele aqui nessa terra para os que sofrem também. Então, queridos, algo que eu ouvi no começo da minha conversão e que eu tenho vivido dia após dia: existem crises na nossa vida, existem momentos de dificuldade na nossa vida, que quando nós vencemos, nós passamos por ela, nós somos trabalhados por Deus nesses momentos difíceis. Ele nos capacita, queridos, a sermos instrumento na vida de pessoas que passam pela mesma coisa que a gente já passou, e Deus nos tratou e Deus nos capacitou para, com ousadia, falar para a pessoa: cara, você vai sair dessa, porque eu conheço um Deus que me tirou dessa e que vai tirar você também. E assim nós nos tornamos um canal nas mãos do Senhor para poder alcançar a vida desses que sofrem também. Então presta atenção em algo: pedir socorro a Deus, pedir socorro às pessoas pode ser o momento de maior bravura das nossas vidas. Porque quando nós estamos sozinhos, queridos, nós também estamos sujeitos a fazer como Elias, a nos esconder no deserto, a nos isolar das pessoas, a pedir a nossa morte a Deus por causa dos momentos difíceis. E em Deus, queridos, eles são temporários. Eles são temporários, vai passar. Precisamos nos apegar a Deus de tal forma de que isso seja tão real nas nossas vidas, e que quando a gente menos percebe, realmente a gente passou e a gente já está sendo usado por Deus para ajudar as outras pessoas que estão passando por aquilo que a gente já passou. Eu nunca vou me esquecer de uma cena, queridos. Eu tive meu encontro com Jesus cheirado de cocaína, louco, no auge da loucura. Eu tinha acabado de cheirar. E Jesus, ele entrou no meu quarto, ele me tocou no momento de clamor que eu falava: Senhor, leva a minha vida, porque eu sou um desgosto para os meus pais. Eu sou um fracassado, porque eu não consigo me livrar desse vício. Me leve embora, porque eu não quero mais viver. E Jesus, ele entrou no meu quarto, ele me tocou, e naquele auge da loucura eu fui curado. Cortou a minha brisa totalmente. Eu batia na minha cara de frente ao meu espelho e eu falava: Deus, o que está acontecendo? Eu estava louco até agora eu não estou louco, eu estou assim igual eu estou aqui hoje, agora. E aí eu tive minha primeira experiência com Deus e com o Espírito Santo, onde eu ouvi ele falando: a partir de hoje você não encosta mais aquilo no seu nariz. E aquilo ali para mim, queridos, foi algo que realmente me marcou. E eu lembro que eu estava na igreja uma vez ministrando um curso, e entrou um rapaz e ele estava ali desesperado porque ele tinha feito, ele era dependente químico e ele tinha feito burradas na vida dele, e ele falava: cara, não tem como a gente sair dessa situação, não tem como a gente de vez parar de usar. E eu falava: tem como sim, porque o mesmo Deus que fez isso na minha vida, ele vai fazer na sua também. E ele não se encontrava fora, ele não se enxergava fora daquele cenário, e hoje, querido, ele é um pregador do evangelho. Hoje ele também é um ministro do Senhor na casa de Deus. Então, são momentos que são temporários sim, e que no nosso Deus, ele nos capacita a poder ajudar aqueles que sofrem daquilo que a gente já sofreu. Para você ter ideia, esse rapaz, ele é ministro do evangelho, também voltado nessa área para ajudar dependentes ou ex-dependentes químicos. Você está vendo como Deus age, queridos? Então, nessa sua dor, nessa sua dificuldade, Deus vai te forjar, Deus vai te curar, Deus, ele vai te capacitar a se tornar um instrumento na mão dele de ajuda àqueles que estão passando por dificuldade. Queridos, a esperança, ela vem com a ajuda de Deus e de outras pessoas. Então nós temos que entender que nós precisamos da ajuda de outras pessoas. Não adianta a gente fugir para o deserto, onde não existe ninguém, onde escondemos as nossas dificuldades. Não adianta. Isso é o contrário do que Deus quer. E Deus, ele tá mandando, assim como Elias, ele manda aí um anjo na sua casa para te chacoalhar e falar: levanta-te, come e anda,
pois longa é a sua caminhada. Existe muita coisa para você viver nessa sua caminhada até nós chegarmos ao propósito final, que é estar com Deus no céu. Então, nesse meio tempo, Ele vai te usar e muito para que as pessoas conheçam a Ele, conheçam a glória dEle, conheçam o poder dEle, e isso através da sua vida, porque aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e os rios de águas vivas é o poder manifesto do Espírito Santo fluindo de você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, é isso. Nos momentos difíceis, eles são passageiros. Nos momentos difíceis, Deus está conosco também. Está nos auxiliando, está nos ajudando. Glória a Deus. Nós vamos encerrar aqui, então, esse pão diário do dia. Eu pedi para você ficar até o final, porque eu tenho um recado para te dar. E isso eu vou ver como que eu vou fazer para poder divulgar na página da igreja, talvez em um story. E eu vou pedir a sua ajuda, e também você já está ciente disso. Quando eu comecei esse propósito de pão diário, não tinha nada definido em meu coração. Eu orei, pedi para Deus, falei: Senhor, como que vai ser? Vou orar todos os dias, vou fazer todos os dias, vou fazer até o final do ano, vou fazer só dia de semana. E hoje, sexta-feira, o meu corpo e o Espírito Santo me confirmaram como eu devo me mover em relação a isso. Então, esse propósito ele será a princípio de segunda a sexta-feira, porque eu preciso descansar também. Ontem eu cheguei muito tarde da igreja e hoje acordei muito cedo para ir trabalhar, para poder preparar essa ministração também. Então, eu vou voltar agora na segunda-feira, continuando com esse propósito, e assim a gente vai a princípio até o final do ano. Amém? De segunda a sexta-feira. Eu preciso descansar também. Existe uma outra agenda ali por trás, principalmente na questão da igreja, onde eu preciso entregar essa agenda e cumpri-la com excelência. E eu preciso me renovar, me recompor para isso. Então, eu vou talvez fazer um story através da página da igreja, e eu vou pedir a ajuda de vocês para compartilhar, e para vocês que têm me acompanhado aqui todos os dias de manhã, todos os dias participando desse momento diário aqui, você já fica ciente que agora eu só volto na segunda-feira. Amém? Vamos orar então por esse propósito de hoje. E se você tem algum pedido de oração, coloca aí nos comentários, né? Ou se você quer interagir com um testemunho, com alguma palavra, você coloca aí no comentário, que assim que eu terminar de ler, a gente já vai aí aos comentários e encerra, tá bom? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus. Essa sempre vai ser a primeira palavra em todo momento que nós nos prostrarmos e apresentarmos diante de Ti em oração. Obrigado. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos livrar de todo mal. Obrigado por nos abençoar, por se mostrar a nós. Obrigado por se apresentar a nós, por ter nos resgatado, Deus. Obrigado. Não há outra palavra, Senhor, que possa expressar a gratidão do nosso coração por quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos. Opa! Deixa eu voltar aqui. Bom que caiu assim, que eu vou até fazer um teste lá no YouTube para ver como que vai ficar a gravação com o celular deitado. Celularzinho abençoado, né? Aí, pronto. Eu oro por mim, Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão em casa também, Deus, para que o Senhor nos encha da Tua presença, Espírito Santo, para que o Senhor nos encha da ousadia, para que o Senhor nos encha de coragem, nos encha de discernimento e sabedoria, que o Senhor se mostre como Deus que Tu és, Pai, porque quando o Senhor se mostra a nós, não há medo, não há receios em avançar em direção a Ti e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu te peço, Senhor, que com poder, com glória, com majestade, o Senhor venha se mostrar a nós, Pai. O Senhor venha se revelar a nós, Pai. Em nome de Jesus, não porque o Senhor precisa disso, mas por nós mesmos, Deus.
vem tocando a nossa fé. Assim como um dia os discípulos pediram a Jesus, nós pedimos a Ti essa manhã, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, para nós vivermos aí fora, Senhor, aqui fora, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, Pai. Para que as circunstâncias, os momentos difíceis não tenham força para nos engolir, mas pelo contrário, Deus, que assim como a nossa casa estabelecida na rocha que é Jesus, ela resista a toda tormenta, a toda tempestade, porque isso é promessa, porque isso é a tua palavra, e o Senhor, Deus, não é homem, nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Por isso, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa porção diária, obrigado por essa porção matinal, e que essa porção, Pai, ela venha gerar em nossos corações o fruto, ela venha encontrar em nós terra fértil para multiplicar 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse propósito, que o Senhor tem nos abençoado e que a gente possa, Senhor, voltar na segunda-feira cheio da Tua presença, cheio do Teu poder, cheio de expectativas naquilo que o Senhor vai fazer e já faz em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, queridos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não tem nenhum pedido de oração. Então, deixa eu só dar um oi aqui para quem está presente. Cal, Deus abençoe seu dia. Tati, Deus abençoe, querida. Linda, dá um abraço no Marcelo, tá? Linda, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus abençoe sua sexta. Você seja muito usada aí no seu lugar de trabalho. Mateus também. Que Deus ele venha com a sua provisão diária, venha te capacitando, te abençoando no seu negócio. Mamãe querida, te amo, mãe. Deus te abençoe. Que seu dia seja excepcional. Que seu dia seja sensacional. Excepcional não sei por que eu falei isso. Seu dia seja sensacional, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. K e Dias K. Seja também muito bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. E a Ju, Deus abençoe você, a Bela, tá? Glória a Deus pela vida de vocês, senti falta de vocês ontem no culto. E é isso, queridos. Um beijo a todos vocês. Vou voltar segunda-feira agora, tá? Agora eu preciso descansar, recarregar minhas energias, entre aspas, porque esse final de semana aí também vai ser intenso, né? Mas glória a Deus por isso, pela oportunidade de poder viver aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Tá bom, queridos? Fiquem na paz. Grande beijo a vocês. E eu vou ver como que eu vou fazer. Eu creio que seja através de story mesmo, para divulgar que agora a gente só volta na segunda-feira. Tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Vai ficar salva essa live no Instagram da Bola de Neve. Compartilha depois com as pessoas que você ama. Deus abençoe. Ótimo dia, ótima sexta a todos. Tchau, tchau.